Você vai ouvir, a partir desse instante, uma mensagem de fé e de esperança ao seu coração e que tem como tema a nossa autoridade em Cristo. Esta mensagem está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 19 e 20, e que diz assim a palavra de Deus: Eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A nossa autoridade em Cristo é o tema para nossa meditação no dia de hoje. Quando Jesus mencionou as serpentes e escorpiões, ele estava se referindo ao diabo, demônios e espíritos imundos e toda hoste maligna. É necessário, então, que tomemos consciência de que temos autoridade sobre eles no nome de Jesus. Alguns creem erradamente que o Senhor deu autoridade apenas para os apóstolos. Mas será que a Igreja do Senhor Jesus tem menos autoridade hoje do que tinha no primeiro século? Com certeza não. E seria absurdo pensarmos dessa maneira. O valor da nossa autoridade está condicionado no poder que existe por trás dessa autoridade de Jesus. E o próprio Deus é o poder por trás da nossa autoridade. E o cristão que entende que o poder de Deus opera em seu favor, pode exercitar sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. Quando um filho de Deus ordena algo para o diabo, esse se vê obrigado a obedecer. Não porque o Filho de Deus tenha alguma força física para derrotá-lo, mas porque, por trás de cada um de nós está a autoridade do próprio Jesus, e a única alternativa do inimigo é obedecer, sob pena de ser atingido pelo exército de Deus. Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos delegou essa autoridade em seu nome. O apóstolo Paulo disse aos cristãos para serem fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6 e versículo 19. Como representante de Deus na terra, você estabelece a legalidade do Senhor Jesus onde quer que esteja. Mas não se esqueça de que isso está condicionado ao nascer de novo e permanecer firme nos propósitos eternos de Deus. Sozinhos na área espiritual e sem ajuda e proteção de Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas Ele estando conosco, somos vitoriosos, porque a sua palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Todo cristão realmente nascido de novo já possui o Espírito Santo habitando dentro de si. E após a ressurreição, o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos e disse-lhes: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20 e versículos 21 e 22. Quando o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos, eles receberam o poder do Espírito Santo como vida abundante dentro deles. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas o fato de termos recebido o poder não nos isenta das constantes investidas daquele que se constituiu inimigo de Deus. Entretanto, a tentação em si não é pecado. O pecado se concretiza se cedermos à tentação. Por isso a Bíblia nos orienta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O próprio Jesus foi tentado, mas ao se defender com a palavra, o diabo se retirou. O diabo voltou ainda para tentar Jesus por mais 2 vezes. E cada vez que ele vinha, Jesus dizia: Está escrito, e fazia uma tremenda confissão da palavra de Deus. Nós só podemos nos defender das constantes investidas do inimigo tentador, usando as mesmas armas que Jesus usou. Jesus sabia o poder da palavra em sua boca, tanto para atacar quanto para se defender. E em todas as demais investidas do diabo, Jesus permaneceu firme,
apenas confessando a palavra. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Meu irmão, você não pode derrotar o diabo com suas próprias forças. Para derrotá-lo, você precisa estar revestido do poder do alto através do crescimento espiritual pela palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus é a verdade. A verdade não é o que você vê, nem o que você sente, nem o que você pensa, nem o que você diz. Ainda que você não vê e nem sinta, ainda assim, confesse a palavra de todo o seu coração. A confissão vai aumentar a sua fé e essa, por sua vez, vai produzir a realidade daquilo que a palavra de Deus diz. Realmente nós recebemos a autoridade do Senhor para pisar serpentes e escorpiões. Em primeiro lugar, é uma autoridade delegada. Ela não é nossa, é exclusivamente de Jesus e foi Ele quem recebeu de Deus toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, e nos autorizou a usá-la em seu nome. Em segundo lugar, precisamos do revestimento do poder. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 12, está escrito: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em terceiro lugar, entenda que você precisa ainda usar sua arma, a palavra de Deus. É com ela que apagamos os dardos inflamados do maligno, e é por meio dela que desfazemos as suas obras. Pois é para isso que o Senhor nos deu da sua autoridade, para desfazer as obras do maligno e manifestar o reino de Deus sobre a terra. Agora você já sabe como desfazer as obras do nosso inimigo opressor, já sabe que pode paralisá-lo e já sabe também que ele não tem outra alternativa a não ser lhe obedecer. E tudo isso é assim, porque por meio da cruz de Cristo você recebeu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para desfazer os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6 e versículo 16. Mas o diabo também usa suas estratégias. Está escrito que ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Você que é um estudioso da palavra de Deus, com certeza já leu sobre a vida do profeta Eliseu. Eliseu exigiu de Elias porção dobrada do seu espírito. Recebeu essa porção dobrada, mas teve um alto preço a pagar. Foi um preço elevado e difícil, e não menos penoso. Além de abandonar a família, sacrificou as juntas de bois que possuía, queimou os carros, deixou terras, colheitas e tudo o que era material. Tudo ele sacrificou, tudo ele entregou ao Senhor, e além disso, teve que perseverar seguindo a Elias, que por sua vez era orientado por Deus. Antes de dispor-se a seguir Elias, Eliseu tomou suas juntas de bois e os sacrificou, oferecendo-os ao Senhor em holocausto, usando os carros como lenha. O carro e os bois eram os principais bens do profeta, e isso vale dizer que ele destruiu todas as pontes que o ligavam ao mundo material. Depois disso, estava pronto para seguir Elias, o grande servo de Deus. E a partir daí, nada mais prendia Eliseu, nada mais o absorvia no mundo, nada mais o escravizava. Eliseu não pediu dinheiro, nem fama, nem lugar de destaque na sociedade. Ele queria apenas poder para realizar com êxito a obra do Senhor. Queria poder para depender de Deus, para estar sempre na sua presença, poder para vencer o mal, para vencer os inimigos, poder para vencer e glorificar o nome de Deus. O alvo de Eliseu, quanto ao poder do Espírito, foi grandioso, ou seja, porção dobrada do Espírito de Elias. São muitas em nossos dias as pessoas que são chamadas por Deus para realizarem grandes e importantes tarefas, mas muitas se contentam apenas com migalhas do poder de Deus. Passam anos e anos no pastorado com um número reduzido de pessoas, ganhando quase ninguém para Jesus, perdendo sucessivas batalhas para o diabo e para o mundo. E por que isto acontece?
é pelo fato de que essas pessoas não buscam o conhecimento e o revestimento do poder de Deus para suas vidas. A grande estratégia do inimigo de Deus contra muitos cristãos é a falta do conhecimento de sua palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Se o inimigo conseguir impedir você de descobrir quem você é, que posição ocupa, qual poder e autoridade, então você não representará perigo algum para ele. Muitas pessoas têm se tornado apenas religiosas, mas não buscam o conhecimento de Deus, como também não têm nenhum compromisso com ele. Essas pessoas frequentam as igrejas apenas por costume ou por hábito adquirido. Elas apenas ouvem o que os pastores pregam, mas não buscam o conhecimento específico e individual através da leitura e meditação na sua palavra. Portanto, não há possibilidade de haver crescimento espiritual na vida dessas pessoas. E o inimigo, aproveitando dessas deficiências do povo de Deus, tentará por todos os meios injetar um espírito de incredulidade em seus corações. Sendo assim, pare agora mesmo e repreenda todo espírito de incredulidade e peça a Deus que lhe conceda espírito de revelação no pleno conhecimento da verdade. Não existem superservos na área espiritual. Saiba que você é tão servo quanto o maior dos servos de Deus. E diante disso, você precisa saber qual é a base de sua autoridade e em que ela está firmada. Se pensarmos na autoridade que há no mundo, então fica fácil entendermos esse ponto. O que é que faz com que alguém tenha autoridade no mundo? Gostaria de encontrar pelo menos 4 razões. Há aqueles que têm autoridade em função de sua posição social, econômica e financeira. Outros por causa do nome que possuem ou por causa do nível de escolaridade que alcançaram. Há também aqueles cuja autoridade é fruto do seu poder político, por exemplo, o presidente da República, os governadores e assim por diante. Podemos dizer que a nossa autoridade tem como base o nosso nível espiritual, a nossa posição diante de Deus, a nossa filiação e o nosso desprendimento desse mundo pecaminoso. Existem pessoas que se gloriam de sua linhagem, de sua família. São o que o mundo chama de nobres de sangue azul. Essa linhagem importante, segundo os conceitos do mundo, pode ser a base de autoridade em muitos lugares. Entretanto, esse conceito ou essa classificação é apenas do homem e não de Deus. Mas você, que também faz a vontade de Deus, é um nobre de sangue azul, mas de um sangue azul celestial, porque é filho do Rei. Dentro de você reside a própria natureza de Deus. Você não é filho adotivo, porque foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Cada semente gera segundo a sua espécie. A semente de Deus gera filhos de Deus. Por fora, não há nada que diferencie você das outras pessoas, mas você é como uma sarça no deserto, uma sarça como todas as outras, mas com uma diferença. Sobre ela estava o fogo da vida de Deus, e isto tudo é o que importa. Ele determinou: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E que essa autoridade que nos foi dada por Cristo possa permanecer em nós a cada dia das nossas vidas, a fim de que possamos realizar com êxito essa obra maravilhosa que a nós foi por Ele confiada. Amém e glórias ao nosso Deus.